Muitas vezes a gente se pega até falando isso. Mas o conselho aqui da Bíblia é que a gente não se conforme, e para que a gente renove a nossa mente e o nosso entendimento, porque que a gente vai repetir o que se fazia no passado. Por quê? Porque se vira modinha. Por que tem tanto ministério aí hoje? E aí para pensar, Jesus abriu algum ministério? Jesus levantou alguma placa de igreja? O que o antecessor de Jesus pregava era: arrependei-vos, raça de víbora, coisa ruim. E Jesus anulou essa pregação de João Batista? Não. Jesus repete: arrependei-vos. Só que Jesus estende para a salvação. João Batista pregava arrependimento. Jesus continuou pregando arrependimento para que nós obtivéssemos salvação. E é mediante ele que somos salvos. E aí a gente vê uma igreja no nosso estilo, que segue um rito mais tradicional, né? Aquele rito assembleano, digamos assim, né? Mas você pega aquele pessoal que usa as palavras de poesia, mas o livro de palavra é muito bom também. A mente vai se renovando, né? Porque a gente entende terno e gravata no prédio, que quem tem que estar conectado com o céu é o que está por baixo do céu e da gravata, né? E aí a gente vê o cara prega lá mais despojado, mais diferentão, né? Eu já gosto mais daquele estilo de vestimenta, mas eu sigo um rito mais assembleano. E está tudo certo. E está tudo certo. A mente da gente ela tem que se renovar. Eu não vou vir de qualquer jeito. Eu acho que pelo menos os adultos aqui têm noção de pelo menos como se portar e se vestir dentro de uma igreja, né? Dogma, doutrina, essas coisas ficam para quem inventou. Eu não estou ligando para essas coisas, sabe? Talvez quando você lê a Bíblia, você vê Paulo explicando sobre essas coisas, e aí você coloca a mulher do lado, um do outro, né? Algumas igrejas usam véu, no caso lá da minha mãe, né? Está tudo certo, não tem nada errado, está todo mundo adorando a Deus. Só que às vezes a gente se pega pensando: não tem que ser assim. Não é o que tem que ser assim. Eu tenho que me aproximar de Deus de alguma forma. Eu tenho que renovar a minha mente todo dia, não me conformando, mas procurando entender que a mudança que vem, ela vai continuar vindo. E se eu não acompanho, eu fico para trás. O homem sempre criou meios de adorar a Deus, de ter uma forma de adoração, de se achegar a Deus, desde que o pecado entrou no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, nem tinha tanta essa necessidade, porque Deus vinha aqui. Gênesis fala que Deus vinha, passeava com Adão e tal, tinha aquele relacionamento de pai e filho, né? Que depois ficou de Senhor e servo. Porque a gente perdeu o direito por um tempo de ser chamado de filho. Nós não éramos dignos de sermos chamados de filho, no máximo servo. Eu vou ler na Bíblia, quando chega lá nos profetas, eu fico encucado quando chega em Ezequiel. Todo mundo me chamava pelo nome. Ezequiel era filho do homem. Eu já estava tão indignado coisa, legal. E tudo que era para ele profetizar, que era para o povo experimentar, ele sentia primeiro. Talvez Deus estava dizendo: eu vou tentar aqui mais uma vez. Vou tentar a natureza, tentei o amor, não deu certo. Vou ser duro. Mas também não deu certo. Tivemos que ir para o extremo.
tivemos que ir para o extremo, o sacrifício de sangue, para podermos sermos novamente aceitos, para que algo se rompesse, para que a gente tivesse de novo acesso ao Pai. Não tinha mais, era levantado um para falar para o povo em nome de Deus. E você ficava lá como um filho órfão, que, ei, quer cuidar de mim? Ei, cuida de mim. Você tinha que ir no sacerdote, no profeta, alguém que conhecesse o Pai para que mandasse um recado para ele. Era por intermediários, não tinha contato direto. E aí o versículo fala assim, continuando: para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, quando a gente se aproxima de Deus, o sacrifício foi feito, Jesus veio, nos perdoou, nós temos novamente o direito de sermos chamados de filho. Mas essa vontade boa, perfeita e agradável te permite sofrer. Ela te permite chorar. Ela te permite ter perdas. Muitas vezes você fala: Deus, o que é isso? A tua vontade é essa? Ei, Jesus suplicou: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus nem olhou para ele. A vontade de Deus é perfeita, mas você só vai entender no final. Querendo ou não, o processo é necessário, ainda que doa. O processo é primordial. É o processo que vai forjar o seu caráter, é o processo que vai forjar o meu caráter, é o processo que vai gerar arrependimento. E dói. Poderia não ser assim. Poderia não ser assim. Hoje eu fui convidado, um convite inesperado que eu recebi de manhã. Vamos falar de vontade? Vou falar de vontade. Meus planos hoje de manhã. Acordei, orei, segui o ritmo normal. Aí eu pensei, vou dar uma geral aqui no meu quarto. Uma geral no meu quarto. Depois eu vou mexer um pouquinho no celular. Vou almoçar e depois eu vou lá para aquele momento, né? Na minha cabeça não era isso, estava formatado. Aí eu recebi um convite. Minha mãe, meu padrasto, eu estou morando com uma mãe de novo, né? Aí minha mãe chega e fala: vamos lá no Corumbá. Fiquei animado, eles nunca me convidam. Vamos só dois, eu nunca vou. Eu digo: vamos. Não estava com vontade de ir, não, mas vamos. Eu estava sentindo alguma coisa. E aí eles: não, o Paulo vai pegar uma carretinha ali. O carro já era um caminhonete. Vai pegar uma carretinha para de lasquinha. É porque nós vamos trazer umas coisas que está lá, porque vai estar só um barraquinho lá, está coberto com lona. Pode a chuva arrebentar lá e molhar tudo. Eu digo: tá bom. Não era a minha vontade. E nem acho que ela era boa, perfeita e agradável. Mas fui. Acabou que a gente não cumpriu a missão, o carro ficou no prédio, quase que eu não estava aqui agora no horário, né? Ainda mandei mensagem para o pastor. Então, assim, muita coisa que a gente planeja, todo mundo, quem almeja aqui ser feliz. E aí, às vezes, a gente deposita a felicidade em coisas, em dinheiro, no carro, no trabalho, na esposa, no marido, nos filhos. Você acaba projetando em outros, às vezes até aquilo que você queria ser. Tem mãe e pai que se frustra porque queria que o filho fosse algo e o filho escolheu ser outra coisa. Mas ninguém é dono de ninguém. Ninguém pertence a ninguém.
Quando você casa, você faz um acordo. A palavra diz que espiritualmente vocês passam a ser um. Mas tudo tem que ser feito em concordância. É um só corpo, mas são duas mentes ali funcionando. E querendo ou não, um pensa diferente do outro. É um mais teimoso que o outro. E aí muita gente vai, poxa, mas passou um certo tempo, você está casado. Meu Deus, eu queria que minha esposa fosse assim. Mas ela é cabeça dura. Aí a esposa vai conversar com a amiga, poxa, meu marido, no começo era tão bom. Agora ele ficou assim, barrigudo. Ficou feio, diferente. Ainda amo ele. As coisas saem do controle. E sabe por que elas saem do controle? Porque nós não temos controle sobre nada. É Deus que controla tudo. E isso também é processo. Você nasce, você cresce, você envelhece, você morre e nós ressuscitamos. Tá? A gente vai ressuscitar no grande dia. Eu creio nisso piamente. Se eu não cresce nisso, provavelmente eu não estaria aqui. Eu não sou um cara muito de perder tempo naquilo que eu não acredito. Já fui. Mas hoje eu foco naquilo que eu acredito. Essa semana eu mandei um áudio para o pastor, uns 4 minutos aí. Me abri com ele. Ontem ele se abriu um pouco comigo. E é melhor assim. Porque quando a gente... Eu não sei se o pé do meu irmão está doendo. Ele está de sapato ali, está bonitinho. O pé cruzado. Não sei se a unha dele está inflamada. Não precisa falar para mim. Às vezes eu peguei um conselho do pastor ontem também. Às vezes querer tomar a dor do outro para mim é necessário preparo. Eu falei, se tem algumas situações aqui, né? Temos algumas pessoas que convivem aqui, irmão Silvio, Ana Clécia, vocês não conhecem, a Luciana, Daniel, Daniele, Ricardo, todos muito próximos a mim, e eu acabei nessa de orar por um, orar por outro, orar por aquele, por isso e aquilo. Eu absorvi de tal forma que eu estava adoecendo. Estava me